Nessa última sexta-feira, dia 30 de julho de 2021, faleceu aos 86 anos o dublador e diretor de dublagem Mário Monjardim. Infelizmente, uma triste coincidência, porque o Mário Monjardim faleceu 3 dias depois de que o Orlando Drummond, seu fiel parceiro de dublagem, acabou falecendo também. Os dois se eternizaram na dublagem, dublando o Salsicha e o Scooby-Doo. O Mário Monjardim ficou mundialmente conhecido por dublar o Salsicha e o Orlando Drummond, obviamente, por ser a voz do Scooby-Doo. Inclusive, aqui no canal eu fiz um videozinho, falando do falecimento do Orlando Drummond, e também temos um Mestres da Dublagem que homenageamos a carreira do próprio Orlando Drummond. Vale ressaltar que para muitos fãs e dubladores, eles fizeram a maior dupla de dubladores de personagens animados da história do Brasil. Vamos deixar que eles se apresentem, né? Tá aqui, ó. Scooby-Doo! Onde tá você, meu filho? E... Salsicha! Olha eu aqui! Que prazer ver você, Scooby-Doo! Há quanto tempo que eu não via você, meu filho? Por onde você andava, meu filho? Andava por aí, não podendo ver um poste. Fala, galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje no nosso quadro Mestres da Dublagem nós vamos homenagear o Mário Monjardim, um dos dubladores mais importantes da história da dublagem e de toda a história da atuação brasileira, e eu vou falar um pouco pra vocês da carreira dele e vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Então, chega de enrolação, lembrando que na descrição eu vou deixar o link da onde eu tirei nessas informações, tem entrevista, tem a página da Dublanet com os principais trabalhos, e é isso, vamos aí visitar a carreira do Monja. Um textinho velhinho. Isso é o bordão do Pernalonga. Scooby-Doo, onde tá você, meu filho? Tal, entendeu? Eu sou um galo, não sou um rato, diria o Frangolino. E... Capitão Caverna! Mário Monjardim Filho nasceu no dia 16 de janeiro de 1935 na cidade de Vitória, Espírito Santo. E a carreira dele na atuação começou de uma maneira muito, mas muito curiosa. Me arrisco a dizer que é de uma das maneiras mais curiosas que eu já vi. O Mário Monjardim, um belo dia, resolveu que ia voltar no dentista. Ele estava há um tempo sem visitar o seu dentista e ele percebeu que precisava dar um check-up nos dentes dele. E ele acabou indo no consultório do dentista dele, no local do consultório que sempre foi do dentista dele, e quando ele chegou nesse local, ele percebeu que algo tinha mudado. Não era mais o consultório do dentista e virou algum escritório de alguma coisa, e tinha uma menina lá preenchendo algumas fichas. Foi então que o Mário foi conversar com essa menina, então ele perguntou o que ela estava fazendo e o que o lugar tinha se tornado. Essa atendente disse que ela estava preenchendo algumas fichas para a Rádio Atores, já que ali era a nova sede da Rádio Vitória. Monja revelou que gostou da menina, achou a menina bonita, na época ele era solteiro, e ele perguntou para ela o que era, Rádio Ator. E ela explicou mais ou menos o que era, e ele pediu para que ela inscrevesse ele neste curso. Foi então que ele voltou para casa, não foi no dentista, e um tempo se passou e ele foi chamado para fazer o teste presencial de rádio ator. Na época, José Américo estava montando um cast de rádio atores para a Rádio Vitória. Foram mais de 50 atores concorrendo a esses papéis e o Mário Monjardim e mais 2 atores foram convidados para atuar na rádio no ano de 1954. Sim, há bastante tempo atrás o Mário Monjardim já estava entrando na atuação. 4 anos depois, o Mário Monjardim foi para a Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a Rádio Nacional era simplesmente a principal rádio do Brasil na época. E esse convite veio do próprio José Américo, que também estava se transferindo para o Rio de Janeiro. E o Monja trabalhou na Rádio Nacional até o ano de 1965. Depois da rádio, em 1967, quando surgia a TV Globo, o Mário começou a trabalhar na emissora. Isso foi junto com Graça Mello, um dos maiores pioneiros da TV no Brasil. Inclusive, vale um dia vocês pesquisarem sobre a história dele. Esse convite para o Mário de trabalhar na Globo veio já que ele tinha trabalhado com o filho do Graça Mello como ator. Logo, o diretor Graça Mello o chamou para fazer parte do primeiro cast de atores da TV Globo. Sim, a TV Globo estava surgindo e o
o Mário Monjardim fez parte do primeiro grande cast de atores da maior emissora do Brasil. Alguns trabalhos do Monjardim na emissora foram a primeira versão do Carga Pesada e alguns programas humorísticos como Chico Anísio Show e o clássico Os Trapalhões, todos na época da década de 80. Beleza, nós falamos aí do início da carreira dele de atuação, como ele saiu, né, do Espírito Santo e veio para o Rio de Janeiro. Agora vamos falar da dublagem, que é o que interessa, já que o Mário Monjardim é um dos dubladores mais importantes da cena carioca. Monjardim fez parte do que conhecemos como a primeira turma de dubladores do Rio de Janeiro, que eram atores da Rádio Nacional que nos anos de 1959 e 60 iam para os estúdios da Cinelab em São Cristóvão e viravam à noite gravando vozes para produções estrangeiras. Esse pessoal é, entre aspas, né, conhecido como a primeira turma de dubladores da escola aqui do Rio de Janeiro. Na época também existia uma turma de São Paulo, que eram os dubladores que estavam começando a dublar lá, e aqui no Rio o Monja fez parte do início da dublagem carioca. Na década de 60, Monja começou a sua carreira como dublador na Herbert Richards, estúdio que deu voz aos personagens mais marcantes da sua carreira. Em uma entrevista que ele deu ao José Augusto Cedim de 2012, que inclusive está na descrição, Monja revelou a experiência de como foi dublar o Pernalonga, personagem que ele se eternizou na dublagem. Na verdade, o Monjardim não começou a dublar o Pernalonga nos Looney Tunes. Ele inicialmente era o dublador do Frangolino, personagem que fazia parte dos desenhos do Pernalonga. E na época, o Pernalonga era dublado pelo Cauê Filho. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro todos os dubladores do Pernalonga e lá eu falo do Cauê Filho. O que aconteceu foi, quando o Cauê Filho faleceu, o Mário Monjardim fez teste para dublar o personagem e o dublador passou a dublar tanto o Frangolino quanto o Pernalonga. Vale a pena lembrar que o Monja já revelou várias vezes que o Frangolino é muito parecido com o próprio Monja, que ele fala que ele era meio capial também, enfim, ele por ser do interior do Espírito Santo, ele fala que ele se apegou muito ao Frangolino. E fica aqui a curiosidade que depois, né, que aconteceu tudo, a gente teve agora o Space Jam 2 e o filho do Monja dublou o Frangolino em uma espécie de homenagem. E por falar em personagem marcante, agora vamos falar do personagem que o Mário Monjardim dublou ao lado do Orlando Drummond. Vamos falar do Salsicha e do Scooby-Doo. O Monjardim deu voz ao Salsicha por mais de 37 anos. E essa dupla dublou as principais produções e se tornaram umas lendas na dublagem. Ou seja, o Orlando Drummond e o Mário Monjardim dublaram por mais de 37 anos, uma dupla. E isso é algo único na dublagem brasileira. E existe uma dúvida que surge, inclusive às vezes me perguntam no Instagram, que é, o pessoal pergunta: Henrique, por que o Orlando Drummond, ele tá no livro dos recordes como o dublador que por mais tempo dublou um personagem, e o Monjardim, que era o parceiro dele, sempre dublou com ele, não está? Eu vou deixar pra vocês um videozinho do próprio Monjardim explicando o que aconteceu. Scooby-Doo, onde tá você, meu filho? Era assim, aquele jeitão dele. Então a gente faz isso há 37 anos. Ele entrou no livro de recorde, no Guinness Book, ele entrou no Guinness. Eu só não entrei porque em 84 eu me aposentei, fui para o Espírito Santo e lá fiquei durante 1 ano e 8 meses, tentando me aposentar. A minha aposentadoria custou sair e tal. Nesse 1 ano e 8 meses pintaram 6 filmes do Scooby-Doo e o Orlando Prado é que fez. Mário Monjardim, para muitos dubladores da atual cena de dublagem, é um dos nomes mais importantes. Conhecido por um humor único, Monja ensinou várias gerações a arte de se dublar. E hoje, sem sombra de dúvidas, Mário Monjardim Filho está no panteão dos dubladores que para sempre vão ser lembrados. E aqui, nós obviamente vamos eternizar ele, fazendo esse videozinho em forma de homenagem a ele e toda a carreira dele. Beleza? Falamos da carreira aí do Mário Monjardim, início na atuação, de como ele entrou na dublagem, os principais trabalhos. Agora vamos para aquela parte que todo mundo gosta, que é ver os trabalhos que ele fez, né? Falar de alguns trabalhos. Lembrando que na descrição tem a página da Dublanet e lá tem todos os trabalhos que ele fez. Ah, e vale a pena lembrar, além de ótimo dublador, Mário Monjardim foi um dos maiores diretores que a dublagem já teve. Inclusive dirigiu sagas como Transformers, enfim. Além desses trabalhos que a gente vai falar na dublagem, sempre é bom lembrar que ele como diretor foi único. E vamos começar então falando dos trabalhos dele na dublagem com atores. Como por exemplo, ele ser o dublador do Gene Wilder, do Jerry Lewis e do Jack Lemmon. Espere, que tal se a gente jantasse juntos? Eu conheço
Um restaurantezinho legal. Além disso, ele foi o dublador, né, do ator Matthew Lillard, que fez, né, o Salsicha no live action. Inclusive, ele revelou em uma entrevista ao podcast que inicialmente ele não queria dublar esse personagem porque ele achava que o ator era muito novo para ser, né, a voz dele. Só que ele foi descobrir que nos Estados Unidos o ator só estava contracenando. Quem estava fazendo a voz original era o próprio áudio original do Salsicha nas animações. Então ele aceitou depois disso. Direita, Scooby-Doo é outra pata. Agora repita comigo. A partir do dia de hoje, nós não vamos ser mais os dois patetas. E seremos ótimos detetives. Ele também foi o dublador do Mickey Rooney e do David Bradley. Escute aqui, fedelho. Não tente nenhuma gracinha, compreendeu? Eu já aguentei 9 assaltos com John L. Sullivan. Você... Não precisamos de fantasmas, professor. A mulher gorda está ali. Além disso, ele foi o dublador do Harry Dean Stanton, do Watto nas produções, né, do Star Wars. Essa é a história do Calango? O Calango. Aí o Calango disse assim pro jacaré: puxa, jacaré, livra a minha cara. E uma dublagem que é uma das dublagens que mais marcou a minha vida, eu me lembro no cinema de eu percebendo que era a voz dele, foi quando ele dublou o Sylvester McCoy na saga do Hobbit. Sim, ele deu voz a um personagem na saga do Hobbit e eu me lembro perfeitamente no cinema quando eu percebi que era a voz dele. Estou aqui, Gandalf. Confia em mim, Radagast. Eu não teria chamado aqui sem uma boa razão. Este não é um bom lugar para uma reunião. Não. Falamos dos atores, agora vamos para a parte que o Mário Monjardim dava aula, que era na dublagem das animações. E obviamente que temos que falar, né, do personagem que ele se eternizou, que é o Pernalonga. Que é, velhinho? Bem-vindos a esta edição especial de Tiny Toons, né? Além disso, como eu falei no vídeo, ele também dublava o Frangolino. Me dera que eu estivesse... Segura o frango de padaria! Posso lembrar ao cavalheiro que a violência física é decididamente contra as regras. Um personagem bem famoso que ele dublou é o Zugor, do Tarzan 2. E eu vou provar a você. Meu braço tem pelos. E veja o seu. Não tem pelo nenhum. Não. E obviamente que se ele dublou o Pernalonga, ele também dublou outro personagem coelho que fez muito sucesso aqui no Brasil, que foi o Jack da Sorte na animação Nem que a Vaca Tussa. Também dublou o Max Squeezy na produção, né, nas produções do Bicho Vai Pegar, o Abe na produção do BoJack Horseman. Perdeu o caminho pra escola, gordinho? Isso aqui é a arte do Max Squeeze! E ninguém se mete com o Max Squeeze! Foi o dublador, né, do Animal nas clássicas produções do Muppets, o Balstar em Rango e o prefeito Glu-Glu no clássico O Galinho Tinkeneiro. Eu aqui! TV eu gosto! Eu gosto de TV, esconde, eu me escondo! Mas eu sempre deixo pro final a dublagem que mais marcou a minha vida, não tem como ser diferente, é o Salsicha, não tem como. Assim, a dublagem que ele fazia do Salsicha com Orlando Drummond era uma aula e quis o destino, né, que os dois nos deixassem literalmente juntos, né, literalmente. Tem uma arte que foi feita, né, do Orlando Drummond recebendo o Mário Monjardim no céu e é literalmente a última imagem que eu quero terminar esse vídeo. A gente tá acostumado a comer muito. Não economiza no molho não, pode botar bastante. Então é isso, esse é o videozinho de hoje, homenageando aí o Mário Monjardim. A gente passou por uma das semanas mais assustadoras da dublagem, né? Perdemos duas lendas, o Orlando Drummond e o Mário Monjardim. Quis o destino que os dois nos deixassem basicamente juntos, né? Como eu falei. E cabe a nós eternizar aí o trabalho e tudo que eles fizeram pra gente na dublagem. O legado deles vai ser sempre eterno, a gente sempre vai se lembrar do trabalho deles. E é isso. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Uma pergunta que todo mundo faz: como é que é trabalhar ao lado de um dos ícones aí da dublagem, que é o Orlando Drummond? Bom, o Orlando Drummond é meu amigo há 50 anos, né? Já somos colegas, amigos, e de forma então que é sempre um prazer. Ele é um cara muito engraçado. Eu costumo dizer, Drummond, você é o meu guru. Você é o meu guru, porque eu me inspiro sempre em Drummond, em tudo que ele faz. A minha direção de dublagem é muito ligada. Hoje ele não está mais dirigindo, ele cansou de dirigir, mas a minha direção é muito inspirada na direção do Drummond, compreendeu? Eu costumo dizer, Drummond, você é meu guru em todos os aspectos, profissionais e pessoais, porque ele é aquela figura
que você conhece, uma figura engraçada, está sempre de bom humor. Não é à toa que a idade dele, ele é um pouquinho mais velho que eu, e ele é tão jovem, tão velho ou tão jovem quanto qualquer garoto aí, compreendeu? Quer dizer, ele não tem idade, o Drummond não tem idade. O Drummond não tem idade, porque o bom humor não tem idade. O bom humor não tem idade, né? Você vê um velho, um garoto bem-humorado, às vezes você vê um garoto aí mal-humorado, de mal com a vida, ele é velho. O Drummond não é velho, não tem idade. O Drummond não tem idade. Então ele é meu guru, eu me inspiro nele em tudo.